Nós retomamos hoje as nossas mensagens, os nossos sermões no livro de Jonas, livro do profeta Jonas, dessa vez no capítulo 3. Vamos ler os versos 1 a 5, Jonas, capítulo 3, versos 1 a 5. E o texto dessa noite diz assim na palavra do Senhor: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade em caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Senhor, concede-nos a compreensão, concede-nos, Senhor, o entendimento, concede-nos, Senhor, a disposição de ouvir e de obedecer a Tua palavra. Nós oramos, Pai Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu creio que você conhece bem o hino de John Newton chamado Amazing Grace, um dos hinos mais famosos da igreja cristã de todos os tempos. Não sei se você sabe, mas John Newton, o autor desta música, ele era um comerciante de escravos, um homem perverso, um homem de coração duro, que em determinada noite, enquanto exercia o seu ofício nefasto, ele teve um encontro pessoal com Cristo no meio de uma tempestade. Esse cântico, em uma bela letra, fala de um homem que estava cego e agora pode ver, um homem que estava perdido, mas que agora foi achado. Ou seja, um homem que teve na vida uma segunda chance. Todos nós precisamos de uma segunda chance vez por outra. Esta obra de errar, aprender, repetir novamente é algo essencial na natureza humana. Na nossa experiência como seres humanos, esse aprendizado, a segunda chance. E não existe nesse mundo um melhor especialista em segunda chances do que o nosso Deus. Lembre-se, por exemplo, de Abraão, o amigo de Deus, portador da promessa do Senhor, mas que, procurando tomar a obra, procurando tomar a promessa nas suas mãos, e por conselho de sua esposa, acaba gerando Ismael, que veio a ser uma fonte de problemas na família desse homem. Mas Deus não desiste de Abraão. Deus dá a ele uma segunda chance, o filho da promessa, Isaque. Lembre-se de Davi e de Betseba, o poderoso rei Davi, guerreiro forte diante do Senhor, admirado e respeitado pelo povo, mas que comete adultério e homicídio contra um de seus mais chegados amigos, um de seus mais chegados auxiliares. Mas Deus não desiste de Davi. Deus, por meio do profeta Natã, restaura a vida de Davi, leva-o ao arrependimento, de tal maneira que Davi é conhecido por nós até hoje como o homem segundo o coração de Deus. Lembre-se do apóstolo Pedro, homem que na noite em que o Senhor Jesus foi entregue, negou o Senhor por 3 vezes, mas por meio do arrependimento foi restaurado, e o Senhor Jesus deu a ele uma segunda chance de pastorear as suas ovelhas. E uma outra história sobre uma segunda chance é que nós temos em mãos a história de Jonas. Nós temos acompanhado essa história aqui. Jonas, um homem que recebe uma comissão da parte de Deus para ir até Nínive, ele se recusa, movido por medo, movido pelo preconceito racial, movido pela inimizade contra Nínive. Ele vai para uma região distante, para a região oposta, a região de Tarsis. Deus então manda uma tempestade no navio contra o navio em que Jonas estava. O navio ameaça afundar. Os marinheiros lançam sortes para tentar descobrir de quem era a responsabilidade. As sortes caem sobre Jonas.
Jonas então orienta os marinheiros de que eles devem lançá-lo ao mar e a tempestade vai cessar. Os marinheiros relutam em princípio, mas por fim jogam Jonas na água e a tempestade imediatamente cessa, mostrando que aquilo é um ato realmente de Deus e não um ato do acaso. Mas Deus não desiste de Jonas. Deus faz com que o peixe engula Jonas, e no ventre do peixe ele passa 3 dias, depois dos quais ele ora ao Senhor, reconhecendo a soberania de Deus, a impossibilidade de escapar da vontade de Deus, e o peixe então lança Jonas na praia. O que nós estamos vendo aqui é a segunda chance de Jonas nessa noite. Repare que Deus, ele não esmaga o profeta sobre o peso da culpa. Ele não diz: ah, agora você entendeu, nunca mais faça isso, como às vezes a gente faz com os nossos filhos. Deus não faz isso. Deus não lança culpa sobre o profeta. Não existe condenação para um homem arrependido como Jonas. Deus deu ao profeta um coração dócil, um coração apto a ouvir esse chamado de Deus e responder. Meus amados, em todo esse texto, e na verdade em todo o livro de Jonas, nós vemos a graça de Deus em ação. Um Deus que se move em direção ao pecador para resgatar e renovar. Um Deus movido, e esse é o nosso tema para hoje, pela surpreendente graça. A graça de Deus é uma graça surpreendente. E para nossa memorização da nossa mensagem de hoje, eu quero mostrar para você os 3 P's da graça. Os 3 P's da surpreendente graça. E o primeiro P da surpreendente graça é a persistência da graça. A graça é persistente, como nós vemos nos versos 1 e 2. Amados, Deus persiste em restaurar Jonas. É interessante isso, Deus persiste em restaurar o profeta. O verso 1 diz que a palavra veio uma segunda vez a Jonas. Segunda vez. Deus está persistindo em restaurar o profeta. A disciplina de Deus, queridos, não visa eliminar o profeta. Deus não estava praticando contra Jonas ao determinar que ele fosse lançado ao mar, que ele fosse engolido pelo peixe. Deus não estava determinando estas coisas para se vingar de Jonas. A disciplina de Deus não visa eliminar o profeta, mas deseja que ele seja restaurado. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 3,19. Eu quero lhe mostrar algo importante aqui, algo para você guardar no seu coração. Apocalipse 3,19 é um pequeno versículo. Eu gostaria que você lesse para mim. Vamos ler. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A quem é que o Senhor Jesus disciplina? A quem Ele ama. Deus ama o profeta e por isso o disciplina. Mas esse versículo que nós acabamos de ler, nós não podemos deixar isso passar em branco. O Senhor Jesus está dirigindo a uma igreja. Ele está falando à igreja de Laodiceia. Isso para mostrar que Deus, Ele não desiste de pessoas, mas Ele também não desiste de igrejas. As pessoas podem ser infiéis e Deus não desiste delas. E igrejas também podem ser infiéis e Deus não desiste delas também. Mesmo uma igreja que está morrendo, e eu creio não é o caso desta aqui, uma igreja que está passando por problemas, Deus não desiste dela. Mesmo que ela esteja sendo infiel ao seu chamado, Deus não desiste. Deus persiste em salvar Nínive. Basta nós repararmos os termos com que Deus se refere a Nínive. Nesse texto, Ele chama Nínive de a grande Nínive. Uma cidade grande sim em tamanho. Apenas rememorando, porque lembro já de ter dito isso aqui aos irmãos, Nínive era uma cidade em que a zona metropolitana dela tinha um raio de cerca de 60 milhas ou 120 quilômetros. É uma grande distância nesta zona de abrangência da cidade de Nínive. Diz o texto que era uma cidade
que você levaria 3 dias para percorrer a pé, em uma boa caminhada, obviamente. Uma grande cidade, sim, no tamanho, mas uma cidade grande também aos olhos de Deus, importante para Deus. Deus olhava para esta cidade com misericórdia, com amor. Os versos 10 e 11 do capítulo 4 nos mostram isso. Deus manifestando a sua misericórdia a uma cidade em que as pessoas não conseguiam distinguir a mão direita da mão esquerda. Como Deus não iria se apiedar de gente assim? A misericórdia de Deus. Deus persiste em salvar Nínive. O nosso Deus é um Deus que persiste em amar. O nosso texto, a nossa passagem, se os irmãos se lembrarem, ele é muito semelhante com o primeiro texto que nós pregamos. É quase uma cópia idêntica. Veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade, clama contra ela. Não é assim? Só que nos originais, nos primeiros versos do livro, sim, clama contra a cidade. Mas aqui, neste contexto, nós traduzimos de uma maneira diferente da tradução da Revista Atualizada. Vai e clama à cidade, clama para a cidade, clama entre lágrimas, chama esta cidade ao arrependimento, se necessário com lágrimas, rogando que ela volte, rogando que ela se arrependa. A mensagem de Deus, à primeira vista, parece ser uma mensagem ameaçadora: a cidade vai ser destruída se vocês não se arrependerem. Mas pensando bem, ela é uma mensagem da persistente graça, é uma mensagem benevolente. Ezequiel 18:32, livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 32, os irmãos permitam que eu leia. Ele nos diz assim: o Senhor fala por meio do profeta: porque eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Deus não tem prazer em exercitar o seu juízo contra o ímpio. Deus não tem prazer que o perverso pereça. Deus deseja que o perverso se converta, mude dos seus maus caminhos, volte para Ele. É esse o desejo de Deus para Nínive? É esse o desejo de Deus para aqueles que estão perdidos? É esse o desejo de Deus para nós que podemos conhecer a Ele, mas por vezes nos desviamos, assim como Jonas? Volte-se para o Senhor. Ele é rico em misericórdia, Ele persiste em amar você. Deus é um Deus persistente. Mesmo quando nós caímos, Deus persiste em nos alertar. Deus persiste em alertar você. Ele está fazendo isso esta noite. Deus persiste em alcançar a nossa vida com o seu amor. Deus é como um pai que alerta o seu filho de um risco iminente. Menino, não põe o dedo na tomada. Menino, tira a mão do fogão, porque ele sabe que aquilo vai trazer problema para a criança. E assim é o nosso Deus. Deus nos alerta, Deus nos chama. Quem é prova maior da persistência de Deus? Veja o que diz Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Tendo Deus outrora falado aos pais de muitas maneiras pelos profetas, hoje nos falou por meio do Filho, que é a exata expressão do seu ser. Deus falou pela criação, as pessoas não ouviram, mas Deus persistiu e enviou os profetas, as pessoas não ouviram, até que Deus enviou o seu próprio Filho. Persistência da graça. Deixe-me dizer uma coisa a você, meu irmão que está aqui hoje, a você que nos assiste em casa pela internet, pelo YouTube. Deus ama você persistentemente. É um amor incondicional, um amor de pai. O Senhor não deseja que você se perca, mas que você se volte a Ele em arrependimento e fé, assim como Jonas e como Nínive fizeram. Volte-se para o Senhor. A graça é tão surpreendente, meus irmãos,
tão persistente que ela é capaz de usar gente como eu e gente como você para transmitir a mensagem. É uma graça tão persistente que usa gente como eu e como você, o que me leva ao segundo P da graça: persistência. E agora, o portador da graça. A graça tem um portador. Deus usa pessoas para fazer a sua mensagem conhecida. Não é uma voz do céu que se abre para falar a palavra, para anunciar a vontade de Deus. Não são pedras que clamam. Se for necessário, Deus pode fazer isso. Até uma mula Deus usou. Mas Deus, o plano de Deus é que pessoas sejam portadoras da mensagem da graça. Gente como eu e como você. Gente imperfeita, como Jonas. Jonas é um homem fiel aqui que está cumprindo a vontade de Deus, mas ainda é um homem de coração endurecido. Nós vamos ver isso no capítulo 4. Jonas ainda está com o coração duro. Ele não deseja que a cidade se converta. Ele é o oposto de qualquer pregador. Já imaginou você chegar numa cidade e você prega por um dia, a cidade inteira se converte? Era a alegria de qualquer pastor, de qualquer pregador, mas Jonas fica bravo. O coração de Jonas ainda é um coração endurecido. Jonas é como o filho daquela parábola que Jesus conta em Mateus 21, versos 28 e 32, em que o pai dá ao filho, dá 2 filhos uma comissão. Um deles diz: pai, eu vou, e acaba não indo. Mas outro, como Jonas, se levanta e diz: pai, eu não vou, mas por fim faz a vontade de Deus. Esse é o que agrada ao Senhor. Jonas agradou o Senhor, cumprindo a sua tarefa, ainda que de coração involuntário, ainda que de coração involuntário. Nós podemos ser assim, individualmente e como igreja. Gente alcançada, salva por Cristo, mas ainda com o coração duro. Mas o Senhor, na sua graça, nos restaura. O Senhor, na sua graça, nos dá uma nova disposição. Deus é capaz de usar gente imperfeita como eu, como você. Deus é capaz de usar gente incapaz como Jonas. Jonas é um homem pequeno diante do desafio que a cidade representava. Diante dos perigos que a sua missão representava, Jonas é um homem muito pequeno. Uma cidade idólatra, violenta. Uma cidade como a minha e como a sua, como São Paulo. Eu e você também somos pequenos diante da tarefa. Mas não nos esqueçamos, por exemplo, de Davi diante do gigante Golias. Um homem pequeno, mas que no poder de Deus é capacitado. Nós temos um Deus que está acima de nós. Um Deus que está acima do desafio que a cidade representa. A mensagem é a mensagem que Deus dá. É a mensagem dele, é a palavra dele, não é a minha, não é a sua, é a palavra dele. E Deus, ele não zomba de nós. Por que Deus nos daria uma tarefa de anunciar a sua palavra se ele não tivesse a intenção de que essa palavra provocasse resultado? Eu e você, nós não temos responsabilidade quanto ao resultado. Mais uma vez, no profeta Ezequiel, capítulo 2, verso 7, nós lemos assim: mas tu, profeta, lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são rebeldes. Em outras palavras, eu e você, nós não temos a responsabilidade de produzir resultado. A nossa responsabilidade, o nosso compromisso é com a fidelidade na missão, é sermos fiéis em proclamar, como nos lembra o profeta Jeremias, capítulo 1, verso 7, que diz assim: mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Nossa missão, a nossa tarefa, a nossa responsabilidade é falar. É falar. Cumpre então a nós como igreja, cumpre a nós como indivíduos nos engajarmos nesse divino privilégio. É um privilégio anunciar a palavra. Cabe a nós nos engajarmos, dispor o nosso coração a isso. Algumas perguntas para você refletir. Se alguém perguntasse a você como é a sua igreja, quais são os objetivos dela, o que é que vocês fazem lá, o que
resposta mostra qual é o coração dessa igreja. Como é a sua igreja? Uma outra pergunta: o que os investimentos dos seus recursos pessoais, do seu tempo, do seu dinheiro, da sua saúde, falam a respeito das suas prioridades? Onde você investe o seu tesouro, é porque ali está o seu coração. Mas, aliás, quantos amigos não crentes você tem? E é um fato. Depois de um certo tempo na vida cristã, a gente deixa de ter amigos fora da igreja. É um erro. Para quem você vai testemunhar se você não tem amigos lá fora? Quais são as razões que você oferece para não testemunhar? Quais são as razões? Medo? Incapacidade? Vergonha? Será que diante desse texto elas são razões razoáveis? Razões que se sustentam por si? Nós não podemos nos ocultar no testemunho da verdade, meus irmãos. Deus espera que nós obedientemente respondemos ao seu chamado de maneira voluntária. Deus não deseja nos mandar para o ventre do peixe para nós cumprirmos a nossa tarefa. Deus deseja que você responda e diga: sim, Senhor, envia-me a mim. Ainda mais quando nós sabemos do terceiro P. O terceiro P da surpreendente graça. Quando nós sabemos que a graça é persistente, que nós somos portadores da mensagem da graça e que a graça é cheia de poder. O poder da graça. Persistência, portador da graça, poder da graça. Verso 5. Nós dissemos que Nínive é uma cidade que levaria 3 dias para ser percorrida. Pois bem, Jonas inicia seu trajeto pela cidade, e no primeiro dia a palavra já produz fruto. Nem 1/3 da missão, e o resultado já é um resultado surpreendente. Inicia-se um reavivamento em Nínive. A cidade começa um reavivamento. E preste atenção, porque a mensagem de Jonas é uma mensagem ranzinza. Jonas não contou toda a história, ele só falou que o juízo vinha sobre a cidade. Ele não falou nada sobre a graça de Deus. Uma mensagem capenga dessa é capenga sim. Jonas só contou a metade da história, mas só essa metade da história, anunciando o juízo de Deus, já começa a produzir na cidade um reavivamento surpreendente. As pessoas começam a jejuar, a chorar e se colocar em pano de saco, como sinal de arrependimento, de volta para Deus. Uma coisa é certa, meus irmãos: nem todo anúncio da palavra vai produzir reavivamento. Não é toda vez que você anunciar a palavra que você vai ver reavivamento acontecer. Mas uma coisa também é certa: não existe reavivamento sem o anúncio da palavra. Esses reavivamentos que você vê por aí, que se chamam de reavivamento, e algumas igrejas dizem que no Brasil está acontecendo reavivamento, balela. Não existe reavivamento sem anúncio da palavra. Esse é o poder da graça que nós vemos aqui em salvar, em restaurar, por meio da palavra de Deus. Poder em salvar e restaurar. Romanos 1:17, afinal, diz que o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas qual é o poder do Evangelho? É o poder de transmitir o arrependimento que leva à vida, pelo reconhecimento de quem nós somos, pecadores, falhos, mortos nos nossos delitos e pecados. Só a palavra pode produzir isso para mostrar ao homem quem ele verdadeiramente é. E só a palavra também é poderosa o suficiente para mostrar quem nós somos diante de Deus. Quem é Deus, a sua santidade, a sua justiça, a necessidade de arrependimento para a conversão. O poder do Evangelho, o arrependimento, o poder do Evangelho em produzir fé, em que Deus pode nos perdoar e salvar. A metade que faltou na mensagem de Jonas
de que a fé, as pessoas precisam ter fé de que Deus tem poder para salvar por meio de Jesus Cristo. Jonas, meus irmãos, era um testemunho em si mesmo. O Senhor Jesus diz isso, de que as pessoas olharam para Jonas por causa da sua história, a história do peixe, e isso foi um sinal para elas de um Deus que pode libertar. Mas é preciso saber uma coisa, de que a graça somente opera quando a palavra é pregada. Não basta só o seu testemunho pessoal, o seu caráter de vida, é preciso o anúncio da palavra, porque a palavra é que tem poder, não meu ou você. Pregue sempre, se necessário, use palavras. Creio que já discutimos isso aqui no culto de doutrina. Você já ouviu essa palavra, essa frase, atribuída a Francisco de Assis? Você talvez já tenha partilhado ela no Facebook, ou visto alguém partilhar esta mensagem no Facebook. Mas esta frase é uma balela. É necessário pregar a palavra sempre. É claro, a palavra deve ser adornada, a sua palavra deve ser adornada com frutos de vida. Você precisa mostrar para as pessoas o que essa palavra produz. Mas é necessário sempre o anúncio da palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. As pessoas precisam ouvir de você acerca da palavra de Deus. Charles Spurgeon, o maior pregador do século XIX, na Inglaterra, ele usa uma frase que deve ficar no meu coração, no seu coração. No meu ela está sempre. Eu espero que ela esteja no seu também a partir de hoje. O Evangelho é como um leão enjaulado. Nós não precisamos defendê-lo, nós só precisamos deixar que ele saia da jaula. Você não precisa tornar o Evangelho relevante. Você não precisa fazer ele descer goela abaixo pelo pescoço de ninguém. Você precisa apenas anunciá-lo e veja o poder do Evangelho. Veja o poder da palavra de Deus em ação. Anuncie para você ver o que acontece. Nós precisamos crer que a palavra sempre vai produzir o seu fruto. E o fruto da palavra é a glória de Deus. Ela sempre vai produzir glória para Deus. Só que a glória pode vir na forma de juízo para aquele que não crê, ou então de salvação para aquele que crê. Deus vai ser glorificado de qualquer forma, seja na sua justiça, seja na sua misericórdia. A palavra vai produzir sempre o seu fruto. Você precisa crer nisso. A sua fé, na verdade, a sua fé no poder do Evangelho é demonstrada em você não se envergonhar dele. Se você afirma que você tem fé no Evangelho, não se envergonhe dele. Se a palavra é algo que você vivencia apenas no domingo, existe algo de errado com a sua fé. Nós precisamos crer, meus irmãos, que a palavra é capaz de mudar essa sociedade, mudar esta cidade, esse ambiente de São Paulo, esse ambiente espiritual de perdição que nós vemos nesta cidade. A solução para o Brasil, a solução para o mundo não está nas filosofias humanas, não está nas ideologias dos partidos políticos, do partido A, do partido B ou do partido C. Não. A solução para este país está no poder do Evangelho. O Evangelho é tão poderoso que é capaz de derrotar até mesmo os piores desafios à fé. Os 3 P's da surpreendente graça: persistência, o portador da graça e o poder da graça. Persistência, portador, poder. Quem melhor encarna esses valores do que o Senhor Jesus Cristo? Quem melhor do que Jesus para servir de modelo desses 3 P's? Jesus, que é a prova maior da persistência de Deus em amar até mesmo o pior pecador. Deus é capaz de amar o pior pecador e se entregar por ele, como nós vemos em Jesus Cristo. Ele foi capaz de se entregar por mim. Quem melhor encarna persistência, portador da graça, poder da graça de Jesus Cristo, que é a própria palavra. Ele, Jesus Cristo, é a própria palavra feita carne. Ele mesmo, portador e poder do Evangelho.
ao demonstrar a misericórdia de Deus, ao demonstrar a gravidade do pecado, ao demonstrar a necessidade de arrependimento e a completa restauração que a fé promove. Por isso, meus irmãos, crer em Jesus implica em saber que não importa quão graves tenham sido os seus pecados, Deus sempre está disposto a perdoar. Vocês entendem isso, meus irmãos? Você que está em casa entende isso, que não importa qual seja a gravidade do seu pecado, não importa o que você fez até hoje, não importa como você tem vivido até hoje, tudo isso vai ficar para trás. Creia em Jesus Cristo. Ele é capaz de perdoar os seus pecados porque Ele se entregou por você. Creia na palavra anunciada. Creia na palavra. Apenas a palavra de Deus é capaz de apontar o caminho da salvação. É apenas esse livro que diz a você onde é que está o caminho para o céu. Em nenhum outro. Seja ousado no testemunho da sua fé, você que crê. Seja ousado. Nós precisamos ser ousados para Deus. Precisamos ser ousados no serviço do nosso Rei. A palavra tem o poder de promover uma transformação que está além do que nós podemos imaginar. Deus pode fazer por meio da pregação do Evangelho muito além do que você pode imaginar. Não é isso que aconteceu com Nínive. Eu creio que Jonas esperava meia dúzia de conversões, mas ele vê uma cidade inteira sendo transformada. Você não crê que que a palavra de Deus pode transformar esta cidade inteira? Eu creio. Eu creio. Reconheça que nós somos salvos, não para nós sermos donos do nosso próprio nariz, não para nós entrarmos numa situação de conforto espiritual dentro da igreja, mas nós somos salvos para nós nos submetermos voluntariamente a Deus. Você é salvo para se submeter, para sair do cativeiro do pecado, da opressão de Satanás e tomar sobre si o jugo suave de Cristo. Isso implica em santificação, em você buscar santificação todos os dias, em oração, em meditação na palavra, em vigilância. Isso implica também em testemunho, em você ser uma testemunha dessa mensagem. Concluo, meus irmãos. Jonas anunciou que Nínive iria ser subvertida em 40 dias se ela não se arrependesse. 40 dias e a cidade seria subvertida. Por que é que Deus não envia o castigo imediatamente? Por que Deus não envia o juízo no momento do profeta? É necessário um tempo de graça, um tempo antes que o juízo venha, para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas se voltem para Deus. É necessário um tempo de graça, e esse tempo são esses 40 dias. Amados irmãos que estão aqui hoje, que estão em casa, o juízo de Deus virá. O Senhor Jesus virá uma segunda vez, não como um humilde filho de carpinteiro, mas Ele vem sobre as nuvens com poder e glória, e todo o olho verá. E Ele traz consigo o juízo nas suas mãos. Ele traz o livro da vida, Ele traz o livro das obras dos homens. Ele julgará a cada um de nós pelo que nós fizemos, falamos e pensamos. Cristo há de trazer juízo, mas hoje ainda nós estamos nos 40 dias. Hoje ainda é tempo de graça. Hoje ainda é dia de arrependimento. Hoje é dia de você depositar a sua fé em Jesus Cristo antes que venha a calamidade. Em nome de Jesus, volte-se para Ele. Que o Senhor conceda a você a graça de voltar-se para Ele e provar da surpreendente graça que transforma a vida e o destino daquele que crê. Em resposta